Estamos começando hoje mais um programa Gente Interessante com o quadro Papo de Médico. Hoje notícias muito bacanas a respeito de tratamentos atuais com um amigo pessoal, Dr. Ivan Hollenberg, dermatologista, atualizado, vai falar com a gente aqui hoje a respeito de tudo isso. Muito obrigado pela presença, Ivan. Obrigado, Luiz. Prazer. E é um prazer estar sempre do seu lado aqui. Quando eu falei que eu iria falar a respeito de dermatologia, as perguntas já começaram a fluir, porque todo mundo quer ficar mais bonito, mais elegante. Mas antes de falar dos tratamentos estéticos propriamente ditos, vamos falar um pouco de dermatodoença. Você também atua nessa parte de dermatologia, parte de patologia também? Quando a gente conversou previamente a respeito desse programa, foi a primeira pauta que eu te passei, né? Eu acho muito interessante. Inclusive, hoje eu atendi um caso de uma policeratose actínica, que eu até atendi o paciente de uma maneira beneficente, que ela não podia pagar consulta particular. Então, a dermatologia é maravilhosa, existem diversas patologias que a grande maioria das pessoas nem imaginam, e é um tema assim, muito frequente no nosso consultório. Com certeza, a procura pela estética ela é muito grande, mas a dermatologia patológica ela é muito maior. E na verdade eu acabei pulando uma pergunta que eu sempre faço para os colegas médicos, principalmente como é um amigo pessoal igual você. É assim, você é um dermatologista que está super atualizado, iniciando na carreira dermatológica. Eu gostaria que você me traçasse assim, um paralelo de como você viu a evolução da dermato, da época dos teus professores e para a dermato atual. Assim, Luiz, eu acho que tudo na minha vida eu faço sempre analogias. Eu gosto de comparar o meio em que eu vivo, a profissão em que eu atuo, e todos os aspectos eu faço sempre comparações com o passado, presente, situações similares ou analógicas em diversos aspectos para entender o que está acontecendo e tentar de uma maneira trazer soluções melhores para aquilo que eu faço. A dermatologia, como tudo, ela hoje é muito mais moderna do que no passado. Assim, as doenças elas permanecem as mesmas. Na verdade, foram descobertas outras doenças devido a tecnologias, assim como qualquer especialidade. E como qualquer patologia, existem diversos tratamentos novos. Assim, eu tenho um olho focado para dermatologia, eu não posso falar pelas outras especialidades, mas eu acredito que todas elas estão um avanço fenomenal com o advento da tecnologia. Hoje a gente fala em WhatsApp, Facebook, Instagram, tudo online, Google, e-mails, contratos via e-mail. Hoje a minha vida eu resolvo 95% das coisas via telefone. Então, como a minha vida, a dermatologia também evoluiu. Então, acredito que as doenças ainda se mantêm, porém foram se descobertas algumas, mas eu não acredito que tenha mudado muita coisa no quesito descobertas. Eu acredito que tenha mudado, e de fato mudou muito, no quesito tratamento. Existem novos tratamentos e tratamentos eficazes de doenças que no passado não tinham uma expectativa, e hoje nós temos uma grande expectativa. E quando eu digo expectativa, é solução, é resolução. Isso para mim, o meu foco, o meu objetivo com o meu paciente é solucionar o problema dele. E a gente consegue hoje isso, na grande maioria das vezes, trazer solução. Eu sempre brinco, só não tem solução ainda a morte, o resto a gente consegue tratar. Exatamente, o incremento da tecnologia na dermato, Ivan, como em toda especialidade médica, nós não podemos estar a par disso, nem contra a evolução desse sistema. A tecnologia implantada tornou o tratamento dermatológico muito caro, por causa do custo dos equipamentos. O que você me diz a respeito? Eu deduzo que a gente tem que abraçar toda essa novidade, toda essa tecnologia, e quem não fizer isso está fadado ao fracasso. Exato. Ou está fadado a ficar para trás, que automaticamente, em algum aspecto, ele vai estar ligado a esse nome ao fracasso. Com relação aos valores, o valor assim depende do que nós vamos tratar, o que nós vamos fazer, mas com certeza, se você for falar em tecnologia, você tem um valor agregado pelo custo, automaticamente o procedimento tem um custo.
Então, se você fizer um procedimento cirúrgico só com um instrumento que é reutilizável, o custo é praticamente zero ou muito baixo. Quando você utiliza de uma tecnologia que pode custar de R$500 mil a R$2 milhões, como um robô de transplante capilar, automaticamente o produto, a entrega do produto fica mais cara. É igual você comprar um produto com uma matéria-prima mais barata e uma matéria-prima mais cara. Exatamente. E assim, Ivan, voltando um pouco o inicial nosso, que é a dermatodoença. Eu tive alguns questionamentos a respeito do vitiligo. O que você me diz em relação ao vitiligo? O diagnóstico é simples? O tratamento teve alguma mudança, alguma evolução? O que você me diz a respeito? Ela é uma patologia ainda, apesar dos grandes estudos, ela é uma patologia ainda muito incerta. Acredita-se que existem diversos fatores que envolvem a patogênese dessa patologia. E, assim, os tratamentos, Luiz, existiram novos tratamentos para vitiligo. Desde um tratamento que eu gosto muito de sempre citar, para aquelas patologias, no caso do vitiligo, estáveis, o transplante de vitiligo, de melanócito. A gente pega o melanócito de uma área sã e transplanta para aquela área com problema, e a gente consegue ter uma distribuição dessa melanina e melanócitos, recuperando o status da pele normal. Mas assim, é uma patologia difícil, é uma patologia que ela é indomável. Às vezes a gente tem constatado por trabalhos, mas e vê na prática também, o paciente quando melhora a cabeça acaba melhorando as lesões, e às vezes quando melhora a cabeça não melhora as lesões, e às vezes você usa de tudo com uma pessoa e não resolve, e às vezes você usa uma coisa em uma pessoa e resolve. Então não é uma coisa que tem um protocolo, não é uma coisa que a gente consiga definir como 1 mais 1 são 2. É uma patologia difícil. Vai lembrar, ela é difícil, mas não tem um estigma, não tem que ter um estigma. Ela é uma patologia que não é transmissível, ela não chega, ela não vai levar uma morbidade, uma mortalidade, não passa de uma pessoa para outra, então não tem que ter nenhum preconceito. É apenas uma lesão hipocrômica, ela lesa a uma perda, gera uma perda de cor daquela área, somente isso. Nós vamos para um pequeno intervalo e voltaremos a seguir com o Dr. Ivan Hollenberg. A grande área de odontologia do Centro Universitário do Norte Paulista, o NORP, nasceu com a missão de formar, aperfeiçoar e especializar cirurgiões dentistas. Foi concretizada em uma área de mais de 2.500 metros quadrados, na qual abrange clínicas, consultórios, laboratórios, salas de aula e departamentos administrativos próprios. A infraestrutura odontológica é moderna, diferenciada e completa, e ainda conta com todo o complexo do centro universitário. A biblioteca, com amplo salão de estudos, é totalmente informatizada e disponibiliza todo o seu acervo para consulta online. Acessibilidade total para pessoas portadoras de deficiências físicas. Nos laboratórios específicos, os alunos se deparam com possíveis situações clínicas e simulam técnicas de tratamentos. É onde o aluno, acompanhado de supervisão docente, adquire experiência através do aprendizado prático, atendendo e tratando pacientes a um custo acessível. Com isso, o núcleo desempenha um importante papel na qualificação profissional do estudante, além de estabelecer um vínculo vocacional da UNORP com a comunidade. A reconhecida qualidade fez a procura pelos cursos de odontologia da UNORP transcender a região local e alcançar muitos estados em todo o território nacional, até internacional, para os cursos de pós-graduação. A UNORP abre suas portas e convida todos os acadêmicos e profissionais que queiram desfrutar desse complexo em eventos educacionais e científicos. UNORP, privilegiando o conhecimento, compromisso com a qualidade.
voltamos com o programa Gente Interessante, com o quadro Papo de Médico, o Dr. Ivan Hollenberg, dermatologista. Ivan, nós estávamos falando a respeito da dermatodoença. Eu também gosto de fazer analogia com a minha prática do dia a dia de consultório. Quais são as patologias mais frequentes do dia a dia do consultório do dermatologista, os tratamentos atuais, o incremento de algumas medicações que você acabou de me dizer? O que você tem a me dizer a respeito? Luiz, dentro da esfera patológica, as patologias de maior incidência no nosso consultório, a acne tem uma procura grande, psoríase tem uma procura grande, e dentre outras, eu vou citei essas como exemplo, que são patologias com tratamentos que têm ótima resolução e que veio junto o advento dos imunobiológicos e conseguimos os resultados maravilhosos para doenças que no passado não tinha muito o que se fazer, ou o que se fazia resolvia muito pouco. E os imunobiológicos hoje a gente consegue tratar a hidrosadenite, que é uma patologia que até então não tinha um tratamento eficaz. Conseguimos tratar a psoríase, chegando ao ponto de praticamente sumir. O paciente com psoríase não tem lesão alguma no organismo. Sabe-se que a psoríase acomete mais de 3 a 4% da população e tem leva a uma morbidade do ser humano, um DLQI que a gente chama, altíssimo. Então essa pessoa tem uma qualidade de vida muito baixa. Então é uma patologia que, apesar de não poder levar a mortalidade quando não ao acometimento sistêmico e sim de pele, ela incomoda muito. Podemos também tratar com os imunobiológicos a urticária crônica, que é uma coisa muito nova, saiu agora e que tem resolução. Você sabia que tem pacientes que têm urticária por mais de 6 meses? Então você imagina você se coçar por mais de 6 meses. É difícil, né? Não tinha tratamento até ontem. Digo ontem, quer dizer, foi se instaurado agora, a Anvisa ainda está no seu processo de liberação, já tem se conseguido de algumas maneiras via judicial, e o uso de imunobiológico para urticária tem se usado para atopia grave, também atopia, que é a doença que pode se apresentar na infância ou no adulto, também aquela pele seca que tem uma alteração na estrutura da pele. Enfim, o imunobiológico veio para tratar as doenças autoimunes ou imunomediadas, que não sabemos por qual razão ela existe, não foi se descoberto ainda o gatilho, imagina-se que pode ser N coisas, mas a gente trata a causa não, a consequência, e tem uma resposta muito boa, e digamos que é a cura enquanto se utiliza aquela medicação. Exato. E em relação ao corticoide, Ivan, essas medicações novas, ela tem menos efeitos colaterais? Qual que é a vantagem disso? Legal, uma boa pergunta. O imunobiológico, ele é um imunossupressor, certo? Então ele vai agir imunossuprimindo um local específico de uma doença específica. O corticoide é um imunossupressor generalizado. Ele imunossuprime todas as cadeias. O imunobiológico específico para aquela doença, ele imunossuprime aquele loco específico, aquela citocina específica. Então o legal do imunobiológico é que ele é um corticoide específico. Então ele tem muito menos efeito colateral do que um corticoide, que é um imunossupressor. E para você imunossuprimir, você tem que usar em doses altas. E você, como médico, sabe que doses altas de corticoide têm inúmeros efeitos colaterais. Então conseguiu-se seletivizar, tornou-se seletivo a imunossupressão. Então é uma coisa, eu acho que, no meu entendimento, o futuro para a doença ligada à inflamação é imunobiológico. Qualquer doença inflamatória, não infecciosa, inflamatória, vai ser tratada com imunobiológico. Hoje o imunobiológico é muito caro. Então essa briga de conseguir, não conseguir, eu não tenho ideia de valores, mas 5, 10 mil, não tenho ideia, por vacina, por seringa. Então é um valor que ainda não está palpável para a população, é o governo que subsidia, eu acredito que alguns convênios subsidiam também. E assim, tem efeitos colaterais? Tem. Ele é um imunossupressor, tem que tomar cuidado. No aspecto, tem que tomar sempre cuidado que qualquer sintoma novo, ficar atento para uma infecção, de repente essa infecção poder se tornar generalizada. Eu, com experiência no hospital de base, onde eu usei bastante os imunobiológicos, principalmente na psoríase, tive poucos casos, mas quando você tem um caso, é uma coisa importante, que necessita de uma internação, tem que ter um cuidado especial. Então, é interessante que se faça a medicação com médicos especializados, com experiência muito boa,
E não é um brinquedo como qualquer nenhum remédio. Mas eu acredito que hoje está em poucas mãos, porque poucos médicos têm o manejo. Mas o futuro é ele que vai estar na prática diária nossa como um corticoide. Exatamente, porque todo mundo que procura um tratamento, né, Ivan, busca uma solução, ficar bom com o mínimo de efeito colateral possível, né? Exatamente. Ainda mais na área de dermatologia, que o corticoide pode provocar algum inchaço na paciente, uma retenção de líquido, e ninguém quer isso como efeito colateral, né? Mas vamos deixar de lado um pouco a dermatologia enquanto patologia, Ivan. A gente tem frisado muito nos programas a longevidade saudável, o desejo da pessoa ficar bem, bonita, agradável, né, do ponto de vista estético. O que a dermatologia hoje tem, que ela teve um acréscimo em relação à dermatologia do passado, em relação à estética? Eu acho que as coisas acontecem e quando é para acontecer, elas acontecem de uma vez. E para mim, né, você sabe a minha história de família, todo mundo oftalmologista, eu migrei para dermatologia e me encontrei como se fosse uma chave-fechadura. Você lembra da biologia, chave-fechadura? Parece que caiu no meu colo no momento que está assim, super em ascensão, efervescendo. Eu ligo muito, gosto muito da saúde física e da saúde física externa e interna e da intelectual. Então, assim, só para chegar no raciocínio que você está dizendo, no meu consultório eu faço uma associação do trabalho externo, estético e trabalho interno. Quem faz o trabalho interno no meu consultório é uma nutróloga que chama a doutora Natália Luz. E ela faz todo aquele sistema de equilíbrio corporal, metilação, glicação, oxidação, anti-inflamação. Você conhece um pouco desse tema? É baseado em tratamentos com antioxidantes, diminuição de glicose. Então, sempre priorizando a saúde interior, a saúde intelectual e também a maior procura, mas mesmo quando vem procurando o externo, eu sempre oriento esse tratamento interno também, as tecnologias e procedimentos que levam a uma melhor autoestima por uma melhora física externa, que tem tudo a ver e é comprovado cientificamente por trabalhos, e que hoje a dermatologia, Luiz, é inacreditável. A gente consegue fazer o que se fazia com procedimentos que levavam 30 dias de recuperação, com 3 dias de recuperação. Então, doutor Ivan, nós vamos para mais um breve intervalo e voltaremos a seguir com o programa Gente Interessante. Todos os dias, meninas e meninos são vítimas de muitas formas de violência. E o pior é que muita gente finge não ver nem ouvir e silencia. Não desvie o olhar. Fique atento. Denuncie. Proteja. A responsabilidade de proteger as crianças e adolescentes é de todos. Procure o Conselho Tutelar ou Disque 100. Voltamos agora com mais um bloco do programa Gente Interessante, com o Dr. Ivan Hollenberg, dermatologista. Ivan, eu estava comentando contigo aqui que teve muitos questionamentos, muitas perguntas prévias para ser feitas, que já motiva um novo programa a respeito de tudo isso. Mas eu gostaria que você encerrasse, resumidamente para todos nós, a dermatologia estética, que é a fase externa, né, da pessoa. Como ficar mais bonita, como ficar mais agradável. Gostaria que você falasse a respeito. Tá ótimo, Luiz. Poxa, é um tema bem amplo, né? Só de máquinas acho que existem milhares, então eu vou resumir aqui rapidamente. Bom, a estética corporal externa, a gente é procurado desde o fio de cabelo da cabeça até a unha do pé. Então, existem diversos tratamentos, porque existem diversos problemas e diversas indicações. De qualquer forma, de uma maneira generalizada, o meu objetivo sempre para o paciente é buscar uma melhora da autoestima. Melhorando a autoestima, ele melhora como um todo. E eu sempre busco para o meu paciente uma melhora equilibrada, uma melhora com que ele consiga ter uma recuperação daquela estética de alguns anos atrás, ou seja, uma estética natural, que eu acho que o artificial, pelo menos eu não gosto muito. Eu busco sempre o natural, de uma maneira
com o menos invasivo possível, o que significa? Com procedimentos dentro de consultório, com uma recuperação mais rápida, sem corte, ou com o mínimo de corte possível. Porque no dia de hoje, Luiz, eu não sei você, mas eu resolvo umas 100 coisas por dia. Você deve ser igual ou muito mais, né? E a gente não tem tempo para ficar parado esperando melhorar ou esperando recuperar. Então, assim, existem diversos tratamentos. Vamos falar de face, por exemplo. O que se fala assim, nos melhores congressos mundiais chama-se harmonia facial. Então, você harmonizar uma face. A beleza nada mais é do que a harmonia. Foi comprovado que as mulheres mais lindas do mundo e os homens mais lindos do mundo têm uma geometria simétrica, proporcional. A gente fala que é 1 para 1.66666. Então, eu busco essa proporção no meu paciente. Então, uma maçã proporcional a uma mandíbula, proporcional a um queixo, proporcional a um lábio, proporcional ao nariz, a um olho, a uma sobrancelha, a um cabelo. Então, a gente busca uma proporção. E essa proporção, na dermatologia, hoje se faz diversos tratamentos, como preenchimentos, para elevar uma sobrancelha através da proeminência óssea. A gente consegue fazer preenchimentos em nariz, com muita segurança, com cânulas, cânula é muito seguro, para que a gente tenha uma bioplastia, ou seja, uma mudança do nariz sem cirurgia. A gente consegue chegar a um objetivo que a gente queira, preenchimentos de queixo, de mandíbula, evitando, por exemplo, uma cirurgia óssea para retrair ou protrair um osso, fazendo projeções com tecido biocompatível, ou seja, tecido que não tem risco. E mesmo que a pessoa fale, não gostei, você tem um produto que você coloca e ele vai embora na hora. É muito seguro, diferente de produtos do passado, que você não tinha essa segurança. E, além disso, existem diversas técnicas para estimulação de crescimento capilar, crescimento de sobrancelha, crescimento de cílio, projeção de lábio, toxina botulínica é uma coisa assim que a gente nem cita mais, mas tem diversos tratamentos para toxina botulínica, desde dor de cabeça, dor crônica, bruxismo, uma projeção maior do lábio com a própria toxina, uma prevenção de envelhecimento, prevenção de rugas com essas toxinas. Assim, procedimentos para corpo, podemos fazer lipoaspiração a laser, existem tecnologias a laser, a ultrassom, a radiofrequência, em que você faz a lipo localizada dentro de um consultório com uma solução tumescente Klein. Então a gente consegue um resultado legal com menos hematoma, porque o próprio calor ele colaba o vaso, então ele reduz o sangramento, uma recuperação mais rápida. Assim, tem diversos tratamentos, a gente ficaria falando aqui. Celulite, a gente consegue fazer preenchimento de celulite, resolver as localizadas. Se muito localizadas, eu uso tecnologias, tem criolipólise, Vanquish, que é uma radiofrequência que você coloca no abdômen e chega a reduzir uns 30%, sem cirurgia, sem dor, sem nenhuma complicação a mais. Luiz, a gente ficaria assim o dia inteiro falando, mas temos diversos tratamentos. E um outro que inclusive eu e o Carlos Alberto Antônio estamos dando um curso, eu estou indo para São Paulo amanhã para esse curso, é o peeling de fenol profundo, que é um procedimento antigo, mas que pouca gente faz por falta de experiência. Não que eu tenha tanta experiência, mas eu trabalho com um introdutor da América Latina no peeling de fenol profundo, ele tem mais de 1.500 casos, então assim, eu tenho muita segurança em tratar isso com ele. Eu sou novo, conheço bastante, tenho experiência bastante em alguns aspectos, mas no que eu não tenho, eu estou sempre amparado ou ancorado com pessoas de bastante experiência, para que sempre o resultado seja o melhor para aquilo que é o nosso maior objetivo, o nosso paciente. Exatamente, doutor Ivan. Eu quero te agradecer imensamente pela tua participação no nosso programa. Já fica o convite para um próximo programa, porque eu quero relacionar também, a medicina está interligada. A ginecologia, o pós-parto, as estrias gravídicas, a genitália, que existe uma parte estética agora. Então nós vamos com certeza realizar um novo programa que tirar todas as dúvidas dos nossos pacientes. Eu até gostaria de falar, e é uma coincidência, você é meu amigo, apresentador de programa, ginecologista, e estamos invadindo sua área, desculpa, não é que a gente quer, mas a pele, a área externa é a pele, então por isso que os dermatologistas tratam. E por coincidência, esses dias eu te liguei para falar de um procedimento que nós estamos atuando e que na verdade eu preciso muito desse intercâmbio entre especialidades, que é o rejuvenescimento genital. E nada melhor que você para falar sobre isso. É uma tecnologia maravilhosa,
que eu te apresentei, que você já conhecia, que provavelmente a gente vai trabalhar no futuro em conjunto e que a gente deveria, acho que falar um dia sobre isso, mas que eu acho que é uma procura muito grande agora, porque primeiro foi a estética facial, depois a corporal, agora é a genital. Com a expectativa de vida aumentada, as pessoas querem se manter íntegras e harmônicas. Então ela não quer estar só bonita no rosto e no corpo, ela também está com a genital legal. E esse laser é incrível. Os resultados, segundo os estudos e a prática nossa, 95% de satisfação. Você consegue com ele, Luiz, ter uma melhora da textura, melhora da coloração e melhora, ou seja, redução do canal vaginal, tendo uma melhora do ato sexual. Porque você, melhor que eu, sabe dizer que o prazer está nos primeiros centímetros do canal e quanto menor esse diâmetro, maior o prazer. Então, assim, é um tema assim, maravilhoso que a gente pode discutir depois junto, preenchimento infraclitoriano. Você já ouviu falar disso? Sim, com certeza. Não, isso vai ser motivo para um novo programa, Ivan. Eu quero agradecer imensamente nossa audiência. Estamos encerrando aqui mais um programa Gente Interessante com o quadro Papo de Médico com o Dr. Ivan Hollenberg. Muito obrigado, Ivan. Obrigado, Luiz. É um prazer estar aqui e você é espetacular.